Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais falou do Messias no Antigo Testamento. O meio da Bíblia é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois vem o Isaías. Diz, desperta, desperta. Muito cristão está dormindo, irmão. Acorda. Eu conto sempre o caso de uma senhora que ela pedia a Jesus, como eu também às vezes peço, você também, algo que eu não devo pedir. Por quê? Eu estou pedindo para Jesus fazer algo que Ele mandou você fazer, que Ele mandou eu fazer, expulsar os demônios. Os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. E nós não expulsamos. Ficamos pedindo a Jesus, desperta, irmãozinho, Jesus não expulsa demônio. O que é isso? Ele mandou você expulsar no nome dEle. Acorda. Nós estamos dormindo, por quê? Porque ouvimos muitas pessoas e não ouvimos a voz da palavra, a pregação da palavra de Deus. Os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Sai daqui não, que aqui vai ficar a mensagem, eu vou entrando com ele ali. Lá no livro de Efésios 5,14, ele diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Meu irmãozinho, as pessoas estão desligadas de Deus, por mais sábias que elas sejam, entendidas no conhecimento humano, e tem pessoas no mundo jurídico, por exemplo, que deixam você assim, ó, que saber, né? Olha, na medicina, realmente, dá uma aula, mas espiritualmente muitos nem conhecem a Deus, estão mortos. Então, nós não podemos, nas coisas espirituais, resolver com eles. Por favor, valorize muito o profissional. Né? Esses dias, por exemplo, que está aí a Covid e tudo, eu falei, puxa, não vamos fazer crítica não, vamos orar, pessoal, porque o mundo está perdidão no assunto. Né? Eu falei, eu tomei a primeira, tomei a segunda e a terceira dose da vacina. Estou esperando quando eu vou tomar a quarta, eu estou esperando só. Que daqui a pouco, a semana, por exemplo, passei uma luta, tanto que hoje, só desculpa que eu não sei já durante o dia, que eu ia fazer o batismo, toda a última quarta, mas eu quero fazer, mas como veio esse tom de garganta e tudo, aí eu fiz todos os exames, negativou, entenda bem, fiz o exame, negativou e tudo, senão eu não estaria nem pregando, teria deixado outro pregar. Mesmo assim, por vigilância, eu estou mantendo distância das pessoas, entende? Mas fiz, eu tenho o exame para comprovar que eu fiz, senão não poderia nem ter viajado. Eu viajei e tudo, e fiz e tudo bem. Mas então tem que evitar. Eu vou estar aqui, vou fazer como o Felipe mandou entrar na água, e eu fico aqui de cima, entenda bem, louvando a Deus com as pessoas no nome de Jesus, mas veja que no batismo você vai estar muito perto da pessoa, né, na mesma água e tudo, então eu vigiei sobre isso. Mas o que eu estou explicando, nós temos que orar, entenda, por eles, pela ciência, respeitamos bastante. Mas para ter, porque eu estava lendo hoje que 12 laboratórios famosos, talvez os maiores, já estão deixando quase pronta a vacina para essa Ômicron, né? Mas será que toda a variante, será que vai ter que ter uma vacina nova agora? Nós somos, assim como nós, também, eles estão meio perdidos nessa, e temos que orar por eles, não estou criticando, julgando, mas é a realidade. Tem quem pensar de tomar 3 vacinas em menos de um ano. Verdadeiramente, eu tomei 3 em 6 meses. Que eu tomei em maio a primeira, né? Tomei no final de julho a segunda e no final de dezembro a terceira. Por isso que eu falei, estou esperando quando vai ser a quarta. Que tem lugares, Israel, por exemplo, já dando a quarta, e está assim o mundo, mas nós temos que orar. O que eu estou explicando ali é que eles, então, que estão sem a palavra, estão mortos. Agora, nós temos que buscar em Cristo, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, busque na palavra de Deus soluções que no homem você não vai encontrar, você não vai, então desperta, acorda para fazer o que ele manda. Voltando aqui, ele diz, desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião. Aí eu expliquei para vocês que fortaleza são aqueles lugares seguros, né, na Bíblia, que você pegou aquelas declarações, aqueles ensinamentos em que você se sente seguro com aquilo, que você se sente firme com aquilo. Eu contei várias vezes da depressão, então eu buscava aqueles versículos, não tinha na época, não tinha computador, não tinha internet como hoje, não. Estou falando praticamente de quase 40 anos atrás. Então eu buscava na Bíblia aqueles versículos que falavam contra o medo, ansiedade, insegurança, essas coisas, e eu fui fazendo das palavras de Deus as minhas palavras. Então eu fui começando a me sentir seguro. A pressão subia do nada, eu era jovem, imagine, mas tinha sido alcoólatra.
alcoólatra e fumante também, entende? Então a pressão, como diz o outro, ia lá no raio que parta, né, irmão? Subia, mas também descia sem remédio nenhum, era só emocional, né, aquilo. Aí tudo bem, na época o remédio passou remédio, mas não passou remédio de pressão, passava ansiolítico, né, depressivo. Eu lembro, não pode ficar tomando nome, falando nome, se não tem curioso, vai até querer comprar por conta dele. Não, isso é o médico que passa e tudo. E vivia, mas aí eu busquei, entenda na Bíblia, aqueles versículos, e quando vinha aqueles ataques de pânico, eu ia para a fortaleza. O que é a fortaleza? Essas declarações. Não, o Senhor não me deu espírito de medo. Não, o Senhor é a minha força. Não, a Bíblia diz isso. Eu ficava, e ali eu me sentia seguro. E é isso que está, se veste de fortaleza. Aí as pessoas ao meu redor começaram a notar. Irmãos, né? Mãe, as pessoas começaram a notar, era jovem ainda, não tinha constituído uma família, eles começaram a notar o quê? Que eu estava seguro, aquela pessoa insegura que toda hora batia na porta da vizinha, que era enfermeira, para medir a pressão, que o cara da farmácia, não, rapaz, você já veio umas 4 vezes para medir a pressão? Eu estava lá num parque, do lado tinha uma farmácia, toda hora eu ia lá, o cara assim, amigo, isso é da sua mente, porque era pago lá na farmácia, tinha que pagar, né? Do vizinho não, enchia a paciência da dona Maria Helena, que Deus abençoe a vida dela, né? Que sempre ia pedir para medir a pressão. Eu disse assim, rapaz, isso é coisa da sua cabeça, não tem nada. Tem hora que ela estava assim, tem hora que estava assim, mas era o pânico que estava dando, eu achava que estava morrendo já. Mas aí eu comecei a descobrir a fortaleza, que era um lugar seguro. Eu descobri a palavra de Deus. E comecei a ir para a palavra, ficar na palavra. Vinha, eu disse, não, o Senhor é minha força, está amarrado em nome de Jesus. Fui me sentindo seguro. É isso que você tem que fazer. A Bíblia conta que Saul e Davi. O Saul foi o primeiro rei de Israel, mas esse homem não queria andar de acordo com a palavra. A palavra é a nossa fortaleza. A palavra é o esconderijo do Altíssimo. E a Bíblia diz que quando ele então ficou desamparado de Samuel, que orava por Israel, e Saul estava morto, os filisteus se acamparam contra ele. A Bíblia diz que quando ele viu o arraial dos filisteus, ele tremeu. 1 Samuel 28, 5. Olha só. Diz assim, 1 Samuel 28, 5. E Saul, e vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Quer dizer, ele não estava na fortaleza. Veja o sucessor dele, a diferença. No segundo livro de Samuel 5,17, diz, ouvindo, pois, os filisteus, que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos, fora alguns não, todos, os filisteus subiram em busca de Davi. O que ouvindo Davi desceu a fortaleza. Aí ele falou com Deus, Deus deu a direção e ele venceu os inimigos. Os inimigos voltaram, ele falou de novo com Deus, é ali. Nós temos que estar na fortaleza, então vestidos de fortaleza. Pega essa palavra, como é que eu vou me vestir de fortaleza? Essas declarações, que quando o dia faz você lembrar do seu passado, talvez você teve um passado triste, né? Um passado, a coisa. Hoje eu estava ouvindo o testemunho de uma senhora conhecida, pública, não vou contar a vida dos outros, mas é testemunho dela mesma. Aí disse, mas quando você lembra que você fez isso, né? Disse, eu tenho nojo, que é nojo do passado, entende? Mas ela tem que fazer mais do que isso ainda. Quando ela fala, se ela estiver em Cristo, não, eu sou nova criatura, isso não existe. Verdade. Eu costumo dizer que eu nunca fumei na minha vida. Quem fumou foi o velho Jaime. O dia que eu aceitei Jesus, quando eu fui batizado nas águas, foi sepultado o velho homem. Então, quem fumou foi o velho Jaime. Eu me tornei uma nova criatura. Mas vamos que eu tivesse sido um prostituto no mundo, não foi o caso, entende? Mas se eu tivesse sido, alguém me perguntava e falava assim, eu estou nova criatura. É verdade. Mas se foi depois que a pessoa aceitou Jesus, ela teve uma queda moral, ela escorregou, ela não confessou, confessou. Então ela foi lavada no sangue de Jesus. Ela pode dizer assim, amigo, olha para mim, eu sou lavado no sangue de Jesus, a senhora de lavada. Como é que você consegue? Indo para a palavra. O diabo talvez quer te tormentar pelo teu passado. Você dá uma risada, né? Eu não vou lembrar, diabo, do que o meu Deus não lembra. Porque o meu Deus diz, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Deixa não, moça, você é uma nova criatura, pode ter certeza disso. E isso é muito importante a pessoa entender. Depois falaremos mais. Aí vamos para a segunda parte. Ele diz assim, desperta e vê da tua fortaleza, ó Sião. Lembra do Salmo 125, quando diz, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala. Aí a história conta, né, ali, aí também você pega até hoje mesmo informações, que o Monte Sião ele é constituído 90% rocha pura. Quer dizer, veio um vento mais forte que for, nem mexe com ele, não se abala.
Somos nós. Seja qual for o vento, a tempestade, não podemos, porque estamos vestidos de fortaleza. Lembra que eu falei da minha família que ficava olhando? Agora a mesma coisa. Entenda, a sua família vai ver você assim, vestido de fortaleza, uma pessoa segura, uma pessoa que não fica inquieta, né? Não fica desassossegada. É a segunda parte. Ó Jerusalém, aí diz assim, veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém. Vestir de veste formosa não é pegar roupa de marca, de grife, nada disso não. É você sempre manter o bom ânimo. Você não descai o semblante, você não se abate nas lutas, você não faz como no passado. Você encontra isso no livro de Daniel. Daniel capítulo 4, Esther capítulo 4, Esther capítulo 4. Olha só, Esther 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Isso era para ser feito diante de Deus, mas eles começaram a fazer diante dos homens também. Como nós também costumamos fazer isso. O quê? Nós buscamos a compaixão humana, irmão. Nós parece que gostamos quando alguém olha para nós, coitadinho de você. Estou com tanta dor. Não, irmão. Você tem que estar sempre com as vestes formosas mesmo. Você não é um ator que representa bem. Entenda bem que eu vou ali, Senhor, tem que pregar agora. Tudo bem, pessoal? Não, resolvo com Deus mesmo. Posso ter um problema, resolvo. Senhor Deus, surgiu esse mal, mas eu vou entrar agora para pregar e esse mal não vai prosperar. Está repreendido já em nome de Jesus. Alguém se levantar, você está dando uma de durão aí, de bom, mas estou sabendo, eu sei do seu caso, eu sei da sua situação, eu sei da sua doença, não sei o que. Amigo, surgiu, mas com Cristo eu sou mais que vencedor. O que eu estou mostrando? Estou vestido de vestes formosas. Quer dizer, o meu semblante não cai, o seu semblante não cai, mesmo nas lutas. Não é só diante dos homens, não. É diante de Deus, principalmente. Servir a Deus com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Você vai diante dele crendo que Ele é Deus. Foi o que Jesus falou, que eu sempre cito para vocês, João 16:33. Olha, João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo, tereis, mas tem de bom ânimo. É isso, não perca o ânimo, mesmo nas aflições, você não perde. Então as pessoas lá fora, isso inclui a nossa família, isso inclui a nossa casa, sempre estão vendo você vestido de fortaleza e de vestes formosas. Entendeu? Não é roupa física. Você está sempre de veste formosa, sempre de cabeça erguida, sempre com um bom semblante, mesmo nas lutas. Você não encontra você amargurado, vestido de pano de saco como no passado, buscando a compaixão humana, buscando um ombro amigo para... Não. Você entrega a Deus, você confia no Senhor, desperta, cristão. Porque senão a nossa oração está sendo em vão. Nós estamos aqui como testemunhas do Evangelho. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós devemos exalar o aroma de Cristo para as pessoas, de uma tal maneira que elas verão que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É assim que a família vai sentir o desejo de conhecer o nosso Deus. Mas se ficarmos diante deles, com veste da insegurança, do pânico, do medo, do terror, entenda, vestidos, entenda bem, de saco, nós vamos perder. Nós estamos cavando buraco na água, estamos orando, batalha, oração, mas não conseguimos a vitória. Por quê? Porque não estamos nos comportando como devemos. Desperta. Ele vai falar mais. Ó Jerusalém, cidade santa. O povo de Deus é santo. O que é santo? Separado. Desculpe, eu não quero ofender ninguém, muito menos julgar alguém. Mas nós temos que tomar cuidado com os irmãos. Às vezes os irmãos querem ser políticos. O que é político? Quer agradar todo mundo. Político gosta de aplausos, né? Entenda, aplauso é para palco, aqui é altar. E o pregador tem que tomar cuidado, daqui a pouco você ouve cada coisa. Não, porque se Jesus vivesse hoje, Jesus andaria no meio das prostitutas, Jesus andaria no meio dos prostitutos, Jesus andaria no meio dos drogados. Quem disse isso? Não, ele andava. Mostra na Bíblia. Sabe qual era a mensagem? Qual foi a primeira mensagem de Jesus? Sabe o que ele pregou? Marcos 1,15. Olha o que ele pregou. Marcos, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino está para arrependei-vos e crede no Evangelho. O que ele dizia para quem se prostitui? Se arrependa, amigo. Não, que Jesus andaria com ele. Claro, Jesus amava essas pessoas e ama essas pessoas. Como o cristão tem que amar essas pessoas que se prostituem.
respeitá-las, não debochar, não escarnecer, isso é falta de entendimento, né? Eu tenho explicado para a igreja, eu não quero que você, que está debaixo da minha autoridade espiritual, haja dessa maneira como um verdadeiro estúpido, que olha para uma pessoa lá, vamos dizer, uma pessoa travestida, ou uma pessoa, entenda bem, com roupas de religião, tal, e olha para ela, está amarrado, Satanás, sangue de Jesus tem poder. Não, você está estúpido, você está fechando a porta. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Boa. Daqui a pouco o cumprimento aumenta, irmão. Daqui um dia, Deus te abençoe. Daqui um dia, olha para a pessoa, Jesus ama você. Mas vai falar logo de cá, talvez até seja xingado. Porque tem gente que fechou a porta, tem gente que foi, em vez de ajudar, fechou a porta, que para você conquistar. É mais ou menos como a gente fala do mundo árabe. Chegou lá, teve as chamadas cruzadas, que se você foram verdadeiras barbaridades em alguns casos, que os interesses eram outros. Como essas guerras que existem no mundo de vez em quando, os interesses não é libertar um povo oprimido, não, os outros interesses são outros, entenda, grandes e tudo, e às vezes até o cristão está no meio dessa briga. A nossa briga não é contra a carne e o sangue. Mas voltando, então, às vezes é um terreno, entenda bem, que são pessoas feridas, machucadas. Então, nós temos que saber chegar até elas, porque muito cristão, em vez de ajudar, ele está prejudicando, xingando as pessoas, discutindo com as pessoas, você vai para o inferno. Jesus não mandou pregar isso. Jesus mandou falar, ele mandou pregar o quê? O Evangelho é boas novas. O Evangelho, Jesus ama você. Né? Jesus vai te condenar, Jesus vai te colocar no inferno. Não, para com isso. Prega as boas novas para ele, mas não vem com essa hipocrisia ou demagogia, né? Que é um discurso aí que não é verdadeiro, entende? Que você nem crê nele, que Jesus andaria no meio. Não, Jesus pregaria para eles. A mulher era uma adúltera, pelo menos foi surpreendida em um adultério. Todo mundo queria apedrejar, Jesus disse, abaixou, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Foi saindo do mais velho ao mais novo. A mulher olhou, Jesus olhou para ela, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu. Vai, não peques mais. Então não fica esse negócio que ele andaria, não, ele fala, não peca mais. Ele encontrou uma pessoa se prostituindo, ele diria para ela, olha, se arrependa, creia no Evangelho, olha, eu posso fazer de você uma nova criatura, olha, eu posso mudar a sua história completamente. É isso que Jesus faria. Mas aí o que eu disse, às vezes nós também queremos agradar demais e falamos mentira. Não, porque se Jesus vivesse hoje, Jesus andaria no meio dos drogados, andaria no meio das prostitutas, nos meios dos prostitutos. Não, ele pregaria para eles, poderia lá ser no meio deles, pregar, falar do amor de Deus, mas nunca viver. A igreja de Cristo é santa, separada. Não se envolva com pecado, não se envolva mesmo, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Não pode, não vai entrar. Aí não tem esse negócio, não tem demônio que entra na sua vida, não, que prevaleça contra você. Sacode o pó, volta a brilhar, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras do teu pescoço, ó Cativa, filha de Sião. Você não consegue mais olhar para o alto, tem que olhar para cima, o teu socorro vem do Senhor. Você tem um Deus que criou os céus e a terra. Versículo final, porque assim diz o Senhor, por nada foste vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. O que é isso, pastor? Para com essa cultura de oferecer algo para Deus, como se Deus precisasse do seu dinheiro para te curar. Para com essa bobice, é cultura pagã, religiosa. Não, porque se o Senhor me curar, eu dou tanto. Se eu curar o meu filho, eu dou tanto. Se o Senhor... Deus não está pedindo nada para ninguém. Para com esse negócio, sem dinheiro. As bênçãos de Deus nós recebemos pela fé. Por isso que no início, final do século XV, começo do XVI, começou esse movimento chamado Reforma Protestante, porque se descobriu que o justo viverá é da fé, não tem que pagar nada para Deus. A igreja levanta oferta para pagar televisão, pagar isso, mas nunca insinuar que a pessoa será curada ou liberta se fizer doação. Não pague nada para Deus, Deus não cobra nada de ninguém. É só isso.